Shalom, shalom, amados. Deus nos abençoe nesse dia, que seja um dia de graça, de paz, de bastante poder de Deus para as nossas vidas, que você e eu entremos na presença de Deus, crendo que Ele vem para nos dar o prêmio ao qual nós desejamos. Amém? Hoje nós vamos falar exatamente disso. Como nos aproximamos diante de Deus? Eu creio que fazendo uma avaliação daquilo que eu, meu esposo, temos pregado, precisamos chegar num lugar onde o nosso coração ele chega antes da nossa oferta, amados, seja ela qual for. Não estamos falando de dinheiro, amém? Estamos falando de ofertas, estamos falando daquilo que colocamos nos altares do nosso Deus. Então, eu gostaria que você já abrisse seu coração, já começasse a falar com Deus, porque verdadeiramente que Deus recebe, em primeiro lugar, quando nós nos apresentamos diante de um altar, é o nosso coração. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar nessa noite. Então ore e fale com Deus. Eu não quero ouvir o homem, não quero ouvir a palavra de uma pastora, de uma irmã, de uma mulher. Eu preciso da palavra que venha do teu espírito. Amém? Em nome de Jesus. Papai, nós cremos, ó Rei da Glória, no teu poder e na sua força. Força que tu tens para nos dar direções nessa noite. Força que tu tens, ó Rei da Glória, para nos ensinar. Então, Senhor, vem e toma nossas vidas nas tuas mãos. Estaremos, a Rei da Glória, ativamente cooperando com o teu Espírito, porque assim nos diz a tua palavra, cooperando com eles, o Senhor, e eles cooperam com Deus para chamar à existência os teus propósitos eternos. Por isso, nós estamos aqui crendo que aquele Deus que nos diz que ele é Emanuel, que estaria conosco, aquele mesmo Deus que foi assunto ao céu, lá em Mateus 28, que diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É esse Deus que nós estamos invocando aqui. Ele que nos enviou o Consolador, aquele que anda do nosso lado, o Paracleto, aquele Pai querido que nos auxilia, o que nos consola, o que nos orienta, o que nos guarda, que nos livra do mal. É esse Deus que nós clamamos e que esteja conosco de maneira sobrenatural. E que as pessoas, ao ouvir a mensagem, Senhor, desta noite serão impactadas. As pessoas que ouvirem essa mensagem agora e depois, Senhor, de acordo onde tu tiveres que enviar essa palavra, Senhor, serão impactadas pela sobrenaturalidade do teu Espírito e serão convencidas a aplicar essa palavra nas suas próprias vidas e assim terão vida e vida com abundância, que foi isso que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você puder, abra a tua Bíblia nesse versículo, em nome de Jesus. Aqui está falando, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todo aquele que o busca. Amém? Então, querido e querida, nós queremos hoje colocar essa palavra diante do Senhor, para que Ele mova o altar dele a nosso favor. Amados, temos ouvido a semana passada, na quinta-feira, o pastor Alexandre pregou a respeito de que o que Jesus tem para nós. E ele foi trazendo ali muitas coisas a respeito do Deus Todo-Poderoso, e uma das coisas que ele trouxe são as nuances do coração de Deus. Me lembro de ter pregado o crer para a eternidade. O pastor também pregou a respeito de vamos colocar o diabo para coçar a cabeça, e assim muitos títulos, muitas pregações, muitas movimentações sobrenaturais da palavra de Deus, nos trazendo fundamentos, o Senhor nos questionando, nos mandando ir adiante. Mas a verdade é, como vamos nos aproximar dos altares, os quais o Senhor tem nos chamado para que nós nos aproximemos dele? A palavra de Deus diz que quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer com o teu coração e o meu coração é crer que ele existe. Então, como nós estamos nos movimentando nessa ida até o altar de Deus? Qual é a expectativa do teu coração? Essa palavra crer, amados, ela é pautada em algo chamado crença. Ele é o verbozinho desse substantivo chamado crença. E como ele se manifesta? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, o crer, a fé, ele tem um sustentáculo. Precisa ser pautado na palavra de Deus. Quando Deus está falando aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé tem uma substância. E essa substância ela é pautada na palavra de Deus. Então é importante que quando eu e você nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é crer que Ele existe.
Você entende que o nosso Deus, ele existe? Você entende que há um Deus criador, como o pastor Alexandre falou, há um Deus que é governador, há um Deus que é príncipe governador, há um Deus que é o Senhor, ele é o Pai eterno, ele é Emanuel, ele é o Deus todo-poderoso. Então, há várias nuances do nosso Deus. Eu passei para o meu esposo 320 nomes do Deus que nós servimos, amados. É muita manifestação numa pessoa bendita só. Então, nós precisamos aprender dessas nuances. Mas como vamos aprender das nuances do nosso Deus se já nós nos aproximamos de Deus sem fé? Nós precisamos entender, amados, que quando nos aproximamos de Deus, o nosso coração precisa se encher desse crer. E o que é crer? É ter uma expectativa de que você vai sair com algo nas mãos. Então, quando você começa a orar por uma enfermidade, por exemplo, qual é a sua expectativa? Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Ai, mas é melhor tomar uma dipirona, não é? É melhor tomar um Cinelide, sei lá como chama. Esses remedinhos, paracetamol, para dor de cabeça. Um anador, um analgésico. Vou tomar para minha dor de cabeça. E nós entramos, às vezes, na presença de Deus, com uma expectativa de que Ele não pode curar a nossa dor. Parece tantas e tantas vezes que o analgésico é mais poderoso do que o nosso Deus, porque verdadeiramente nós não o conhecemos. Verdadeiramente nós estamos distanciados de quem é Deus. E o Senhor está te chamando e me chamando para lugares mais profundos da sua pessoa bendita. Você o conhece, eu o conheço. O que ele pode nos dar, o que ele pode nos oferecer. E eu fui marcando aqui algumas coisas. Amados, Deus, uma das coisas que Deus mais gosta é de ter crédito conosco. Nós falamos esse dia a respeito do crédito que Moisés angariou diante daqueles que estavam vendo as movimentações das pragas do Egito contra Faraó e aquelas hostes de 10 demônios, de 10 potestades do ar, as quais Moisés, pelo Espírito de Deus, as sentenciou todas elas e venceu todas elas pelo poder de Deus. Então, Deus ele fez com que Moisés crescesse de crédito. Só que o crédito de Deus também crescia juntamente com o crédito de Moisés. Tanto é que o crédito de Deus cresceu, que quando o povo de Deus foi se achegar ali à cidade de Jericó, havia uma prostituta que falou assim: não, eu sei que o Deus o qual vocês servem, ele é Deus nos céus e ele é Deus lá em cima nos céus e embaixo na terra. E nós já estamos perdidos diante do Deus de vocês. Então, eu quero que vocês nos guardem. O que nós precisamos fazer para que vocês nos guardem? Aí vem lá alguém e fala: põe uma fita vermelha na sua casa, na janela da sua casa. E que essa fita vermelha é o poder do sangue de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo, é a vida de Deus que foi derramada a nosso favor. Ali Deus marcou aqueles com livramento. Aquela mulher creu e ela foi livrada. Quando ela se aproximou dos representantes de Deus, ela tinha uma fé, porque o crédito de Deus estava grande nos ouvidos dela, diante dos olhos dela. Então, amados, eu quero te convidar hoje para você gastar tempo com o teu coração. Tenho aprendido muito com o nosso apóstolo Éder Gregório, ele falando a respeito dessas coisas, e às vezes ele nos dá 5 dias, uma semana, para nós nos movimentarmos em Deus e falar com Deus. Deus, onde conhece o meu coração? Então você tem até quinta-feira, antes do nosso próximo culto, para sondar, permitir para Deus sondar o teu coração, permitir, pedir para Deus que ele venha e fale onde estão as incredulidades. Porque eu não consigo crer para a eternidade, não consigo gerar como Ana gerou, não consigo estar diante de ti, na tua presença para ser aceita como Abel foi aceito, mas o meu coração parece que é sempre um coração de Caim, sempre rejeitado. Sabe por quê, amados? Vou falar o segredo que Abel ouviu o que Deus estava falando com ele e obedeceu. Então, quando ele estava naquele estado de obediência, preparando a sua oferta, não que ela fosse melhor ou pior do que Abel, do que Caim deu. O problema é que a oferta de Abel estava alinhada com a oferta que Deus havia pedido para que se fizesse. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então havia um protocolo de oferta para ser recebido por Deus. Então eu quero te dizer, quando você e eu nos aproximamos dos altares de Deus, tem um protocolo. Não é uma legalidade, mas é uma maneira de nós abrirmos as portas do coração de Deus para entrarmos diante do Senhor. E a porta se chama fé. Por que fé? Porque fé vem por aquilo que eu ouço dos comandos de Deus. E quais são os comandos de Deus que você está ouvindo?
nesses dias, nessa temporada. Senhor, eu quero ouvir para obedecer. Eu quero ouvir para me posicionar. E o que aconteceu com Caim foi que ele teve uma aula de como ele deveria sacrificar e ele sacrificou de acordo com a vontade dele. O coração dele estava desobediente. Deus não pôde receber o coração de Caim. É por isso que a oferta dele não foi aceita. Caim não foi recebido nem o coração, nem a oferta. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 4. Mas Deus está falando: olha, se você se aproxima de mim cheia de fé, porque você está obedecendo a um princípio que eu liberei sobre você, eu vou te receber. E a tua oferta, ela vai ter diferença na minha presença. E como eu já disse, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de posicionamentos concretos diante do nosso Deus, porque Deus, amados, ele não está ocupado do seu dinheiro, está ocupado da sua obediência a ele. E não é porque ele seja um Deus tirano, mas porque as leis do Senhor são boas, são perfeitas, e diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Todas as vezes que eu penso num Deus interessado em restaurar a nossa alma, o meu coração exulta e louva. Por quê? Porque ele está interessado em que nós tenhamos uma paz perfeita, que nós sejamos íntegros e irrepreensíveis por dentro, que olhemos para dentro de nós mesmos e falamos: estou satisfeita com aquilo que Deus tem feito dentro do meu interior. Como eu me amo, não no sentido de me amar para idolatria, mas como eu valorizo quem eu sou, como eu aprendi a me amar, porque a palavra de Deus, amado, tem um segundo objeto de amor. O primeiro objeto de amor é a Deus. Nós falamos amarás, pois, o Senhor fala na palavra amarás, pois, no Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, amados, com toda a tua alma ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo é a terceira pessoa a ser amada, porque é um comparativo. Ame você. E depois, dentro desse amor, manifeste amor pelo seu próximo. Então, não tem como eu amar o meu próximo se eu estiver amarga comigo mesmo. Se eu olhar para mim e nada do que eu faço serve, nada do que eu faço está bom, tudo que eu faço está roto, é de segunda categoria diante dos meus próprios olhos. Então, Deus está nos chamando hoje. Eu quero te receber e é necessário que você creia que eu te aceito na minha presença. E eu te aceito na minha presença, não é pela tua obra de justiça, se você faz bem, se você faz mal. Eu te aceito na minha presença, porque há um sangue que, em primeiro lugar, fala por você. Por que Deus podia receber Abel? Porque havia um sangue justificando os pecados de Abel. Porque Deus não podia receber Caim? Porque uma fruta não pode justificar os nossos pecados. Entende a diferença? É vida por vida. É pecado por justo. Pecado por aquele que não peca. Justo por injusto. Então Deus não poderia receber Caim porque não havia sangue na sua oferta. Então o que Deus está falando? Você está se aproximando de mim? Se aproxime de acordo com aquilo que eu tenho para você. É a minha maneira que você vai conseguir se aproximar de mim, porque eu sou Deus e não mudo. Eu tenho a minha própria maneira e os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus e os meus caminhos restauram a sua alma. Esses dias recebemos uma oração, eu e meu esposo, e nós ficamos surpresa com a revelação que veio. Ele falou assim: olha, Senhor, então, o Senhor abençoa, porque por 7 caminhos o adversário vai fugir. E esses 7 caminhos serão caminhos abertos que o Senhor vai trazer para esse casal. E nós ficamos maravilhados com aquela oração. Como assim? 7 caminhos que o diabo vai abrir? O que ele quer dizer, amados? Que o adversário, quando ele é vencido pelo nosso Deus, nós tomamos aquilo que nós conseguimos vencê-lo e que ele está fugindo, nós podemos pegar para nós como despojo. Não é que nós vamos ter a natureza maligna de Satanás, mas às vezes ele está segurando a sua finança, às vezes está segurando a sua saúde, ele está colocando medo, pânico dentro da sua alma, às vezes está trazendo confusão de pensamento, às vezes está trazendo desesperança. Deus está falando: olha, por 7 caminhos eles fugirão e esses caminhos estarão abertos diante de vocês. Oh, aleluia! Por que ele está falando isso? Porque nós veremos que a glória de Deus os fez fugir. Porque quem faz o adversário fugir é a glória manifestada de Deus. E se a glória de Deus se manifestou a ponto do adversário ter que correr, é porque é um caminho para nós. E nós vamos entrar e tomar posse dessa vitória, daquilo que Deus deu para nós. Amados, e o Senhor falou comigo:
a respeito dos altares. Eu quero falar um pouquinho a respeito de 6 altares, para que você talvez possa ter um pouco mais de habilidade para orar, porque às vezes não conseguimos orar 1 hora, não conseguimos orar 30 minutos, não conseguimos orar 15 minutos, 5 minutos, não conseguimos orar. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, tem vindo em nosso socorro. E eu quero te dar hoje 2 coisas fundamentais para a sua vida e para a minha vida ficar muito firme nisso. Sabe o que é? Como eu me aproximo de Deus com o meu coração cheio do sangue de Jesus Cristo. Eu tenho uma oferta já que fala a meu favor, que é o sangue de Jesus Cristo, que fala continuamente ao meu favor. Ele é o sacrifício perfeito que me justificou diante do Pai. Eu me escondo debaixo desse sacrifício e vou lá e apresento para o Pai todas as minhas outras ofertas. E é disso que eu quero te falar hoje. Às vezes você não tem assunto com Deus, mas o Senhor está falando, eu quero te dar assunto. Eu quero te dar assunto, igreja. Eu quero te dar assunto, irmã, irmão, meus filhos. Eu quero te dar assunto para falar comigo. E eu quero falar com você a respeito dos altares, então, que o Senhor tem lá no tabernáculo. Depois você leia lá no livro de Êxodo, quando Moisés começa a manifestar o tabernáculo, porque Deus falou para ele, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas. Presta bem atenção e faça conforme eu te mostrar. Porque aqui, ó, vai ser, lá, aqui na terra vai ser uma representação daquilo que é no céu. E ali Deus foi colocando a distribuição daquele tabernáculo para que o povo pudesse entrar e participar da vida de Deus, porque o propósito eterno do Senhor é trazer a vida dele para nós. Amados, há num primeiro lugar algo chamado o altar do holocausto. É uma queimada que se faz naquele lugar. A gente chama de churrasqueira de Deus. Ali naquele lugar um sacrifício foi feito. E esse sacrifício era feito agora, amados, para quê? Para que um animal derramasse o seu sangue, nós fôssemos ali, colocássemos a mão naquele animalzinho oferecido, nós íamos lá como pecadores, colocaríamos a nossa mão em cima daquele animal e confessaríamos os nossos pecados. E ali falaríamos para Deus, Deus, eu tenho sido pérfido, eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido prostituta, eu tenho sido uma pessoa de muito egoísmo, Senhor, e você vai falando os seus próprios pecados ali. Depois que você faz essa oração de confissão, o sacerdote te dá uma faca e você vai e corta o pescoço daquele bichinho e o sangue é derramado. Ei, os seus pecados nesse momento foram totalmente transferidos e justificados através da morte daquele cordeirinho. Esse se chama altar do holocausto. E esse cordeirinho que é morto, ele vai ser queimado em cima desse altar. E é uma oferta inteira. É uma oferta para Deus. É um sacrifício daquilo que se fez pecado para queimar a nosso favor. Para ser toda a justa ira de Deus que estava para nós, para vir sobre nós e nos matar, foi para aquele bichinho que morreu. E quem é o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo é o Cristo vivo. Ele sofreu a justa ira de Deus. Jesus foi espancado, teve a barba puxada. Ele recebeu chibatadas nas costas com aquelas pontas de metal que vinha, batia nas costas de Jesus. E quando era puxado o chicote, traziam a carne de Jesus. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos para que a gente pudesse ter vitória nos pensamentos. E ele estava falando para o adversário, eu te venço no lugar onde você acha que você teria vitória, eu estou te vencendo, que é no lugar da morte. Jesus foi crucificado no lugar da caveira. Era um altar queimando diante de Deus. Deus olhando ali, falando: agora eu posso justificar o homem. Agora eu posso ter um relacionamento perfeito para com o homem. O justo pelo injusto. A minha justa ira está sendo colocada no cordeiro que tira o pecado do mundo. E o povo pode se aproximar, pode vir na minha presença, pode vir na minha presença, sem detência, que eu os receberei, os purificarei, os santificarei. Há um sacrifício que fala por nós, aleluia, e ele se chama o altar do holocausto. Então, quando você chega diante desse altar, que é como eu estou falando, lembre-se que nós vamos crer que o Senhor existe e que ele vai me dar o prêmio. Eu vou lá buscar o quê? Perdão, redenção, remissão, justificação. Eu vou lá crendo que aquele que morreu por mim, ele está pagando os preços do meu pecado, rasgando todo escrito de dívida que era contrário a mim e me dando uma nova vida, uma vida de abundância. Eu tenho uma nova semente e eu posso ser aquilo que Deus me chamou para ser no tempo em que eu estou vivo na terra. Aleluia! É assim que Deus quer que nós vivamos.
Paramos diante desse altar. Então, qual é o teu primeiro assunto? Diante do nosso Deus, Senhor, eu creio que Jesus Cristo veio em carne para me salvar. Eu estou diante desse altar de sacrifício. Eu sou justificada nele. Você pega e traz a tua família junto com você. Os meus familiares são justificados no sangue de Jesus. Eu trago a minha cidade junto comigo, Senhor. A minha cidade, minha bairro, a minha casa está junto comigo. Senhor, eu trago a minha nação, o Brasil, que está cheio de problemas, cheio de dificuldade. E estamos diante do teu altar de justificação. O justo pelo injusto eu tomo posse, e a minha nação será uma nação feliz. A minha casa será uma casa de prosperidade e bênção, cheia de shalom de Deus. E assim nos aproximamos desse altar, o altar do holocausto. Nós saímos dali, amados, com ainda um pouco de cheiro do fogo daquela churrasqueira santa bendita. Nós saímos dali com um pouco do sangue do cordeiro que respingou em nós, que foi cortado o pescocinho dele. Nós saímos dali já imersos num ambiente de morte. Mas nós já sabemos que fomos justificados pela morte de Jesus Cristo. Agora nós vamos para o segundo elemento. O segundo elemento se chama bacia de bronze. Ela era feita com os espelhos das mulheres, amados. E esse espelho, quando era montado naquela pia de bronze, o sacerdote, o pecador, poderia se aproximar ali. Sacerdotes somos nós, né? Pecadores, mas revestidos agora da morte de Cristo, somos justificados por Cristo. Nós entramos nesse lugar e começamos a nos lavar com a água da palavra. E a água da palavra vai nos limpando, e você começa a falar: Senhor, porque eu nasci de novo, porque eu fui justificada com Cristo, eu quero ser uma pessoa melhor. Lava o meu corpo físico e vai tirando os meus desejos ruins. Lava minha alma, educa minha alma. Lava o meu espírito e faz o meu espírito íntegro e irrepreensível na tua presença. Bacia de bronze. Olha quanto assunto, aleluia! Olha quanto assunto nós já temos. Amados, você pode dividir a sua oração para 1 hora, 10 minutos diante de cada elemento, que são 6 altares nos quais vamos aproximar, lembrando sempre: eu creio que tu existe e tu vais me dar o prêmio de eu ser lavada. Já fui justificada, o prêmio está comigo. Já fui agora lavada, o prêmio está comigo. Eu creio que tu existe. Aí você vai para o terceiro altar. O terceiro altar é um lugar do candelabro, amados. É o lugar da presença dos 7 Espíritos de Deus, onde ele vem ali e ele vai falar para você: olha, eu sou o Deus que te dá sabedoria, eu sou o Deus que te dá entendimento, eu sou o Deus, o Espírito de Deus que te dá conselho, eu sou o Espírito de Deus que te dou fortaleza, eu sou o Espírito de Deus que te dou, como chama esse? Eu te dou conhecimento. Sim, conhecimento. Eu sou o Espírito de Deus que te dou temor, e eu sou o Espírito do Senhorio. Aleluia. Ou às vezes alguém vai colocar o Espírito do Senhorio aqui. Mas o que nós focamos hoje, amados, não se importe com a numeração do primeiro, segundo, terceiro. Agora, não se importe com isso, até tem um outro significado, mas se importe que há uma emanação do candelabro de Deus. E qual é a sua postura em Jesus Cristo para você se aproximar desse ser chamado Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade? Você vai chegar na presença do Espírito Santo falando: eu recebo a tua luz, sim, e hoje é dia de eu receber sabedoria, é dia de eu receber entendimento, é dia de eu receber conselho, fortaleza, é dia de eu receber, em nome de Jesus, o conhecimento que vem do alto, o temor que vem do alto, e o dia do teu senhorio estão dentro de mim. Eu preciso da tua luz, vem me governar. Espírito Santo da verdade, tu és aquele que veio para me consolar, tu és o Paráclito, tu és o Paracleto, tu és aquele que estás comigo, tu és o meu Deus, o Emanuel, desce comigo. Jesus foi assunto aos céus, mas tu deixaste aqui comigo, tu não me deixou órfão, tu me deixaste o Consolador, e ele habita dentro de mim, habita dentro de mim, habita dentro de mim, e eu prossigo, porque eu tenho a força do Santo dentro de mim. Olha quanto assunto, e cai. Olha quanta manifestação de glória para a sua vida. Aleluia. E depois, amados, nós vamos prosseguindo. Mais para frente um pouco, do lado do candelabro, na iluminação desse candelabro, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Depois você leia Apocalipse, capítulo 1 e 2, você vai ver o Espírito Santo sendo descrito como o candelabro, o candeeiro que está movimentando-se no meio da igreja. Você vai ali naquele lugar, você vai ver o Espírito Santo mostrando o pão da presença. Quem é o pão da presença, amados? É o próprio corpo de Cristo que foi partido por nós.
É o próprio corpo de Cristo que foi dado para nós na Santa Ceia. É o corpo do Cristo vivo que foi colocado para que nós nos alimentássemos dele. E nós podemos nos alimentar agora da palavra. Talvez agora no meio dos teus assuntos você possa pegar a tua palavra viva, o corpo de Cristo, o verbo de Deus, a palavra viva e começar a comer um pouco. Senhor, eu preciso me fortalecer pela tua palavra. Fala comigo. Eu tenho aqui 10 minutos agora para comer da tua presença, da tua palavra. Revela-me o corpo de Cristo, revela-me o sangue de Cristo, revela-me quem tu és, fortalece o meu espírito, educa a minha alma e o meu corpo seguirá como mordomo essa manifestação do teu poder no meu espírito e na minha alma. O meu corpo será santificado, o meu corpo será sarado, o meu corpo será restaurado. É disso que Deus está falando. Olha quanto assunto. Nesse lugar você pode falar da sua saúde, você pode falar da força, você pode falar da educação da sua alma, você pode falar da integridade do teu espírito, para que ele seja verdadeiramente irrepreensível diante de Deus. Agora vamos para o próximo. Tem mais 2 altares, altares cheios da graça. O próximo altar é o altar da adoração. É o altar de incenso, no qual são colocadas brasas ali, que é pego lá naquele primeiro altar, o altar de sacrifício, no qual deve o fogo queimar continuamente. O sacerdote vai lá, pega as brasas, coloca no altar de incenso, aí vem com uma receita de um incenso maravilhoso, aromático, perfumado, e ele joga em cima daquelas brasas, e aquilo sobe à presença de Deus e faz uma fumaça. E essa fumaça sobe em aroma suave diante da narina do Senhor. Então, nesse momento, você pode entrar no altar de Deus, no altar do incenso, sabendo que o Senhor está recebendo a tua adoração. Nesse altar, você pode chamar a unidade que vem sobre a sua vida, que vem sobre a sua casa. Você pode falar com Deus, Senhor, a minha casa precisa de unidade. Senhor, tem tal pessoa da minha casa que ainda não é salvo, mas eu puxo ela para esse braseiro, porque eu sei que tu és Deus que salva, que livra. Tu és o Senhor de toda a terra. Ah, Senhor, eu quero usar os 320 nomes que tu tens para falar e manifestar, aleluia, dentro de mim. Aleluia. É isso que nós podemos fazer com esse altar de incenso, esse incensário, e vamos balançando diante de Deus, e a nossa carnalidade, a nossa humanidade vai sendo cada vez mais coberta com o bom cheiro de Cristo, amados, porque estamos adorando ao Senhor, prostrados às vezes diante dele, crendo que ele está vindo, porque estamos nos aproximando de Deus, crendo que ele existe e ele vai me dar o prêmio da adoração a ele. Depois, amados, quando estamos cobertos pela fumaça, recobertos, nós podemos passar a cortina, que agora não existe mais, porque o sangue de Jesus já fez isso por nós, mas nós chegamos no lugar da adoração perfeita, onde a vida de Deus começa a se manifestar, onde as nossas rebeliões já foram cobertas pelo altar do propiciatório, onde há 2 querubins, um de frente para o outro, adorando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e dali daquele lugar, a palavra de Deus diz, lá quando Moisés estava construindo o tabernáculo, dali eu falarei contigo, e aí é o tempo de quietude da nossa alma. Cadê o tempo? Nós vamos dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. Nós repreendemos toda a força das trevas que queira nos impedir de ouvir a tua voz. E estamos diante de ti, com o coração quebrantado e contrito. Fala conosco, não nos permita ser confundidos nem enganados pelo desejo da nossa carne, mas estamos aqui prostrados diante da majestade santa. Fala comigo, dá-me direção. Fala com a minha casa, com a minha família. Olha quanto assunto! Aleluia! Amanda! Deus hoje está te ensinando, se aproxima de mim, eu me aproximarei de vocês, Emai. Vem para a minha face, vem para a minha face, vem para a minha luz, e eu vou mandar paz para vocês. A palavra de Deus diz lá em Números, capítulo 6, versículo 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a bênção da paz, aleluia. E ele fala, e todos quantos se aproximam de mim receberão, e estão pautados no meu nome, receberão a bênção de serem identificados como meus filhos. Nós precisamos aprender, amados, a nos relacionarmos com Deus, mas existem fundamentos eternos que não podem ser corrompidos por causa da nossa malignidade de coração. Distorcermos a palavra de Deus e entrarmos irreverentemente diante do nosso Deus. Não, o Senhor não está falando isso. O Senhor está falando, vai entrar na minha presença, eu te recebo porque eu te amo, mas eu tenho as minhas próprias maneiras das quais você me busca. Amados, precisamos levar isso a sério. Davi queria muito a presença de Deus. Está em 2 Samuel, capítulo 6. Davi queria muito a presença de Deus. Ele queria a manifestação de Deus no meio do seu reinado.
Deus e a sua arca tinham sido esquecidos lá num lugar. Mas ele falou assim: eu quero a presença de Deus para que o governo de Deus seja colocado no lugar certo. Eu quero um governo teocrático para o reino qual Deus me deu para que eu governasse. E ele foi buscar a arca da presença de Deus. Só que ao invés dele fazer a maneira de Deus, ele buscou ali uma inspiração naquilo que era mundano. E na inspiração dele, ele pegou carros novos, bois novos, e colocou ali a arca da presença de Deus. Só que quando chegou num lugar que chama Eira de Nacon, Nacon quer dizer lugar onde não se pode tropeçar. Não é tão interessante que Deus tenha permitido isso? Nacon, lugar onde não se pode tropeçar. Sabe o que aconteceu? Os bois ali tropeçaram. É porque Deus estava falando algo ali para Davi. Davi, não invente maneiras de chamar a minha presença. Eu tenho a minha própria maneira. Ele colocou a arca imitando os filisteus, que era um povo totalmente à parte do povo de Deus. Ele trouxe ali a arca. Às vezes nós queremos chamar a presença de Deus com aquela macumbaria gospel. Ah, Senhor, abençoa aqui, abençoa ali, abençoa ali. Faz o que eu quero, tá bom, Jesus? Faz o que eu quero. Plim, 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 plim. Não vai funcionar, porque Deus é Deus de envolvimento. Deus quer o teu envolvimento. Deus não é macumbeiro gospel. Deus não está atrás, amado, de só nos abençoar, 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 abençoar. A oração do Dadá e da sanguessuga, me dá, me dá, me dá. Deus é Deus de relacionamento. Deus não é amante, Deus não é ficante. Deus não quer ter um caso com você, Deus quer se casar com você e comigo. Então entenda isso. Deus ele tem a sua própria maneira de ser recebido em nós e nós sermos recebidos por ele. E aí Davi carregando ali na novidade do entendimento dele como o apóstolo daquela geração. Ele falou: vamos trazer nos carros de boi, nos carros novos. E ali haviam algumas pessoas e havia um rapaz chamado Uzá. Quando os bois tropeçaram, Uzá pegou na arca para não deixá-la cair. Zelo, não é? Nós olhamos e falamos assim: não pode cair a arca da aliança. E quando ele tocou na arca, ele foi fulminado, houve morte. Sabe por quê? Porque estavam trazendo a glória de Deus sem a manifestação de como Deus queria que aquela arca fosse trazida. Isso trouxe morte. Vamos levar a sério. Se você quer conquistar a presença de Deus, entre pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não entre pelo desejo do seu coração de ser aceito por Deus pelas suas boas obras. Não vai funcionar. E às vezes até gera morte para nós. Amados, morte espiritual, morte de alguns sentimentos, porque vamos tentar entrar na presença de Deus e parece que sempre fracassamos, aí nós vamos morrendo por dentro, porque a esperança adiada adoece o coração. E a doença normalmente traz morte, doença que não é tratada, ela pode se agravar e trazer morte. Não entre pelo teu coração, entre por aquilo que a palavra de Deus nos dá como caminho para nos chegarmos à presença de Deus. Existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ela tem nome: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí, amados, tropeçou, a arca foi cair, Uzá morreu. Davi ficou tão entristecido. A arca foi parar na casa de um rapaz chamado Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom, o tempo que a arca ficou ali, ela trouxe muitas prosperidade, porque ela foi tratada com reverência, com temor. A presença de Deus dentro de nós precisa ser tratada com reverência, com temor. E aí, amados, o que aconteceu? Davi se animou. Quando ele viu que a presença de Deus estava naquele lugar, ele falou: não temos que trazer a arca, mas Senhor, eu não sei como fazer. Olha que lindo. Davi foi buscar aqueles que poderiam dar entendimento para ele. E como trazer a arca da aliança para o seu reinado ser mais próspero. Aleluia. Dar um lugar de honra para a presença de Deus. E aí os sacerdotes puderam ensinar para Davi como ele deveria trazer a arca. Ele deveria trazer a arca nos ombros do sacerdote. É aí que nós carregamos a arca da aliança. Entende? Nós temos 6 altares para nos achegarmos diante de Deus e termos muito assunto para com Deus. E precisamos ter temor e reverência para trazermos a presença de Deus na nossa responsabilidade. Deus não vai usar as coisas do mundo para nos dar a presença dele. Não use subterfúgios, não use da sua própria maneira, não use da religião e da religiosidade, descarte essas coisas. Entre num relacionamento profundo e sincero com Deus. Não use aquilo. Foi tão interessante, uma vez eu li um livro de um rapaz que saiu do satanismo e ele entrou ali porque os satanistas eles usam determinados, por exemplo, objetos pessoais para fazer, a gente chama de ponto de contato para poder conectar aquela pessoa que ele quer atingir, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Satanás não é, amados, só Deus é. E ele precisa de algumas coisas, os seus demônios precisam de algumas coisas, então, às vezes, um fio de cabelo, uma peça de roupa íntima,
um pedaço de unha, algo que identifique aquela pessoa. E esse rapaz, muito apavorado, ele chegou num lugar onde o pastor foi orientando ele. E aí ele pegou e perguntou para o pastor: mas o que você vai querer da minha parte para eu poder, para você poder aclamar a esse Deus seu, para que eu não seja invadido por esses demônios, que agora que eu sei que são demônios. Aquele pastor falou: você não precisa de nada, Deus te conhece. Então, amados, ele estava trazendo para um ambiente santo a cultura que ele tinha lá no satanismo. Jogue fora as culturas que você trouxe da religião. Jogue fora. Não precisa de vela, não precisa de sal grosso, não precisa de nenhuma varinha mágica. Ele só precisa de um coração quebrantado e contrito na presença dele. Um coração que entre na presença dele crendo que ele é suficiente. Um coração que creia que ele existe e ele vai dar o prêmio. Porque ele é bom. Porque ele é muito bom. Você entende o que eu estou falando? Em nome de Jesus, querido, querida. Busque a presença de Deus. Saiba que há uma responsabilidade de reverência e temor. Por isso, uma das manifestações do Espírito de Deus é o espírito do temor do Senhor. E o temor do Senhor nos leva a outra manifestação do Espírito, a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não serve. Jogue fora toda a bagagem da religião. Às vezes Deus vai argumentar conosco, mas nós temos um contra-argumento. Como Davi deve ter falado, vamos trazer no carro de boi, como os filisteus fizeram. E não teve ninguém com voz ativa profética para falar para ele, não vai funcionar, Davi, porque os filisteus não têm conhecimento de como trazer a arca de Deus, mesmo porque os filisteus estavam sendo assolados por Deus, e eles queriam se livrar da arca de Deus. E os magos e encantadores falaram: Davi, ou vocês que foram afligidos pela presença de Deus, porque Deus destruiu um Deus chamado Dagon. Num primeiro dia que ele ficou na casa de Dagon, daí Dagon caiu prostrado diante da arca do Senhor. Veja o poder do nosso Deus. Uma potestade inteira, amado, que governava um povo, caiu prostrado diante do nosso Deus. Aquele povo, os sacerdotes daquele tipo de potestade maligna, aquela imagem, os levantaram novamente. O Deus Dagon, o Deus da colheita, o Deus da abundância dos filisteus. Quando foi no dia seguinte, eles tinham levantado esse Deus, eles entraram lá no dia seguinte, o Deus agora deles estava prostrado, com a cabeça cortada e com as mãos cortadas. Ou seja, perdeu o governo e perdeu a, a, a sua propriedade de operar, porque Deus cortou as mãos dele. Deus estava falando: onde eu chego, eu me estabeleço como Senhor. Você entende? Então não adianta nós trazermos as coisas do mundo, nem as coisas da religião para esses altares. 6 altares da presença de Deus, o quanto assunto. Uma das coisas que nós podemos falar com Deus diante dele, depois que nós nos justificarmos pelo sangue de Jesus, crendo, Senhor, tu mataste Jesus pelo pecado que havia em mim, eu estou justificado, eu vou lá me lavar na bacia de bronze. Deixe Deus falar para você. Na bacia de bronze, apresente os seus deuses, apresente a sua própria maneira de pensar, apresente os raciocínios que precisam ser removidos. Vá para esse lugar, para a bacia de bronze. Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso entender melhor a palavra. Lava-me de toda sujeira, de toda impureza. Olha quanto assunto. Olha quanto assunto. Amados, dia após dia, porque Deus é santo. E conforme nós vamos nos aproximando dele, ele vai falar para você: olha, é um pensamento pequeno, mas lance fora, filhinha, filhinho. Não combina mais com a sua nova natureza. Agora você é santo junto comigo. Tira essa mistura. É lá na bacia, onde Deus vem com as muitas águas e ele começa a dar de frente com as estruturas de pensamento que há tanto tempo você recebeu, eu recebi, rejeitada, ninguém gosta de você, a palavra que você prega é ruim, esse ministério que você tem é horrível, ninguém quer saber de libertação, não. Sai daqui, você é a escória do evangelho. Quantas vezes nós ouvimos determinadas coisas que machucaram o nosso coração? Às vezes somos filhos e há competição entre irmãos. Eu, pela misericórdia do Senhor, sou a caçulinha, não é? Recebi muita atenção. Apesar de meu pai não ter sido um bom pai, mas eu recebi muita atenção. Eu era a caçulinha, meus irmãos todos gostavam muito de mim, era uma bênção, glória a Deus. Mas, no geral, amados, há competição entre irmãos. E aí nós olhamos e falamos: ai, porque meu pai trata melhor o meu irmão. Ai, porque meu pai trata melhor a minha irmã. Eu sou o do meio, sou o sanduíche. Aí, ou atenção para o mais velho ou para o mais novo. Eu, ninguém lembra. Esqueceram de mim, parte 5.
E aí andamos com o nosso coração atribulado, sem entendermos que Deus já nos aceitou. Esse é o lugar da bacia de bronze, onde a palavra de Deus vem como um espelho e ela começa a falar das nossas sujidades e impurezas. E nós vamos podendo entregar aquilo para Deus com o coração justificado, porque sabemos que Ele nos ama, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim. Então, se Ele enviou Jesus, junto com Jesus, Ele me envia todas as outras coisas. E aí, pelo o lavar da palavra dele no meu espírito, que ele já aceitou diante dele, eu posso educar a minha alma. Eu posso educar aquele ninho de pensamentos que pelejam contra mim tão terrivelmente. E eu posso falar: seja lavado, ninho de serpente. Seja lavado, ó, as hostes malignas das áspides, da serpente, dos ovos de aranha que foram colocados dentro de mim, como ninhos. Ei, andai, comanda, sejam quebrados, sejam lavados, e essa força agora que vem contra a minha vida seja destruída. Ana vai. E Deus vai trabalhando, vai operando, porque Ele é Deus, Ele nos ama. Às vezes, olhamos para nós mesmos, sou feio. Olha, lembra que meu esposo contou da cabelinho dele? Se ele não tiver resolvido por dentro, amados, não há maquiagem que dê certo. Se ele não tiver resolvido por dentro, não há chapéu, não há penteado, não há peruca, não há implante de cabelo que dê certo. Se eu não estiver resolvida por dentro, eu posso ficar uma gérrima, eu posso ficar gordona, eu posso ficar uma esbelteza, posso ficar uma Gisele Bündchen da vida. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Porque o meu fracasso está me corroendo por dentro. Eu quero te dizer que dentro desses altares você pode receber cura e cura com abundância. Deus está te chamando. Venha. Venham todos os que querem vida. Venham, venham comer, venham beber de graça. Venham se alimentar, Isaías 55. Eu me deixarei achar. Eu serei bondoso com vocês, generosos. Ah, o nosso Deus está nos esperando. Vamos entrar nesses altares. Você aceita o convite de Deus? Talvez você fale para mim: ah, irmã, 60 minutos é muito tempo, a minha vida é muito corrida. Eu te entendo, é corrido mesmo. Mas comece com 15 minutos, comece com 5, com 6, talvez 1 minuto para cada altar. Talvez você possa se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu recebo o teu sangue já me justificou, graças a Deus por isso. Senhor, eu recebo o lavar da tua palavra, a tua palavra vai me lavar. Eu estou no rio das águas. Senhor, me ilumina pelo sete Espírito de Deus que tu tens para mim. Me dá de sabedoria, graça, me dá conselho e fortaleza. Você pode entrar na presença de Deus e falar para Deus: leio essa palavra agora, por exemplo, ora, sem fé, não, aqui, ó, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Senhor, o Senhor pode revelar esse versículo para mim enquanto eu corro no meu dia? Por favor, me ajuda a ter mais tempo contigo. Senhor, eu te louvo e te agradeço, tu és o Senhor de toda a terra. Estou no altar do incenso. E aí depois você pode parar diante daquele lugar onde a arca da presença. Você falar para Deus: Senhor, aqui estou. Fala comigo durante o meu dia. Senhor, estou indo, mas muito obrigada, porque eu gastei aqui esses minutinhos na tua presença. Eu quero crescer nesses minutos. Senhor, me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te ajudar. E daqui a pouco isso vai ficar bom, vai ficar diferente. No começo você pode passar por muita oposição, porque estamos saindo do lugar de indiferença da presença de Deus no nosso espírito e estamos indo para um lugar onde queremos nos relacionar com Deus. Então, entre esse caminho e esse ponto que nós queremos chegar, esse ponto de chegada, com certeza o adversário vai te resistir e me resistir. Mas nós podemos perseverar. Ai, hoje não deu. Tente amanhã de novo. Até você romper esse ciclo de repetição, de não crer que Deus existe, ou de não ter a confiança de que você vai sair da presença de Deus com aquilo que Ele promete, que Ele pode te dar. Eu quero te dizer, querido, que cada um desses altares, eles podem te santificar, porque o altar tem a propriedade de modificar a oferta. A palavra de Deus diz que é o altar que santifica a oferta. Então, quando eu me ofereço no altar como sacrifício vivo, Deus tem poder de me modificar. Aleluia! Você entende o que eu estou te dizendo? Deus tem poder de me modificar. Então eu falo: Senhor, eu quero queimar. O sacrifício foi aceito
e eu posso ser vivo agora. Eu me ofereço diante de ti para queimar os meus pecados. Agora que eu sou justificado, eu estou aqui. Modifica a minha natureza. E ele modifica. Você pode entrar lá no altar do incenso e falar: Senhor, não sei te adorar, mas diz que o altar é responsável por mim. Modifica a minha adoração, porque ela está seca, está ruim, não tem gosto, não tem sabor. Deus vai pôr gosto e sabor, porque o altar modifica a oferta. O altar tem dono, aleluia. Aqueles que estão servindo ao diabo estão no altar do diabo e infelizmente vão receber contaminação e morte. Mas nós podemos escolher ir para o altar de Deus, sairmos dos nossos próprios altares idólatras que fazemos para nós mesmos e as nossas convicções e confianças e o nosso saber todo pleno que não servem para nada. Nós podemos sair desses altares e entrarmos no altar do Senhor com ousadia, com confiança. Amém, queridos? É o que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Eu tenho confiança que o Espírito Santo falou com você e comigo também. Ele é o nosso paizinho e ele está interessado em santificar a noiva do Cordeiro. Amém? Se você já preparou a sua Santa Ceia, tome agora. E uma coisa que você vai pedir com muita seriedade ao Senhor: Senhor, trabalhe o meu espírito, limpa o meu espírito e redime a minha alma. Educa a minha alma. A minha alma precisa de educação. O que é uma alma? A alma é a sua personalidade, a alma é o seu temperamento, a alma é aquele lugar onde tem memória, onde tem imaginação, onde tem raciocínio, onde a sua mente, consciente, inconsciente, subconsciente, a tua alma é o lugar de decisão, tua alma é o lugar da tua vontade, e a tua alma é o lugar de sentimentos e emoções, e a tua alma é o lugar de escolhas. Isso é a tua alma. E ela precisa de educação. Educação do lugar onde você mora, que é o céu. Amém? O nosso Deus mora no céu e mora dentro de nós, nessa comunhão perfeita. Ele quer fazer de nós pessoas íntegras, irrepreensíveis, abençoadas, felizes, inteiras, nada faltando. Pegue a sua Santa Ceia, comece a falar com Deus, coloque a sua fé em prática, fala: Senhor, hoje o meu coração entendeu. Eu não sou como Caim. Eu aprendi a entrar com teu sacrifício em tua presença. Sacrifício do Cristo vivo. Não entro mais porque eu fui bonzinho o dia inteiro, boazinho o dia inteiro. Não. Eu entro porque eu creio que há alguém para me salvar. O sangue de Jesus Cristo. Esse sangue foi derramado, esse corpo que foi partido. E eu posso entrar agora em tua presença e receber o prêmio da tua presença em mim, que vai me modificar todinho, todinha. Amém? Vamos tomar essa santa ceia. Antes disso, fale com Deus: Senhor, eu me arrependo de ter andado tanto tempo longe de ti. E se você tem andado pertinho de Deus, fale para ele: Senhor, eu quero ir mais fundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Papai, quero colocar diante de ti a vida de cada um dos amados que estão ouvindo e que ouvirão esta palavra, Senhor. É uma palavra tão séria, tão profunda, de tanto amor derramado por nós, tanto amor que quer nos santificar, nos abençoar, nos guardar, nos livrar. Então, vem, Senhor, e trata conosco. Queremos comer do teu corpo, beber do teu sangue, temos vida. Em nome de Jesus, tu disseste que aquele que não come do meu corpo, não bebe do teu sangue, do meu sangue, como tu disseste, não tem parte comigo. Nós temos parte contigo, Senhor. Já recebemos os altares onde podemos entrar e conversar contigo, nos alinharmos à tua força e ao teu poder. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada pela comunhão que podemos ter. Agora queremos ser santificados, santificados. Trabalha em nós, Senhor. Por favor, em o nome de Jesus. Amém. Vamos comer? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor dos Exércitos que adestra nossas mãos para a guerra. Essa guerra, ela não é nossa, ela é do Senhor. E Ele liberou hoje para nós, cada um de nós, a sua palavra de vitória. Nós colocamos cada um dos nossos irmãos, cada família aqui representada, debaixo da palavra de vitória que o nosso Deus tem para nós. Obrigada porque estamos no teu altar. Obrigada porque tu és responsável pelo altar ao qual somos depositados. Tu és responsável pelo altar, pela oferta. Obrigada porque o altar tem dono. E se estamos dentro, em cima desse altar, tu és também
o nosso dono. Muito obrigada por tudo quanto tens feito, Espírito da verdade. Pai, eu dou um comando agora. Aqueles que estão perturbados e contaminados, em nome de Jesus, seja vencido agora. Em nome de Jesus, toda perturbação, toda contaminação, papai, toda impureza, toda resistência, papai, maligna, para não estarmos diante desses altares, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero colocar agora para destruição, que essa palavra tenha efeito agora. Em nome de Jesus, sejam destruídos aqueles que têm se oposto à aproximação dos filhos de Deus à presença do Pai. Em nome de Jesus. E haverá resistência, haverá força na vida dos teus filhos, Pai, porque começam a se submeter a Ti para estar em Tua presença e receberão de Ti. Em nome de Jesus. Muito obrigada, papai. Só o Senhor é Deus. Visita cada lar aqui representado, cada família, e dá a eles a bênção da tua paz, o shalom de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Até quinta-feira, em nome de Jesus, onde traremos uma nova palavra ali, talvez eu, talvez meu esposo, e o Senhor será glorificado e engrandecido na sua vida, na minha vida. Se o Senhor tocar seu coração, agora sim você faça uma oferta financeira diante do Senhor e coloque para queimar diante de Deus. Se aproxime diante do altar, crendo que Ele existe e que Ele vai te dar o prêmio, de acordo com a semente que você plantou. Não por uma troca, mas porque você crê que Ele é bom. Você crê que Ele é misericordioso e Ele vem para aumentar a sua sementeira. Segundo os Coríntios, capítulo 9, está escrito sobre essas coisas. Depois você lê lá. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe, te guarde e que cada vez mais possamos ter sede e fome de Deus. Em nome de Jesus. Até mais. Shalom, shalom.